amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de X-Men 18. O meu compromisso com vocês é não deixar nenhuma edição de X-Men passar em branco e nós seguimos firmes nesse propósito. Mais detalhes depois da vinheta. Vamos fazer então uma análise rápida e rasteira dessa que é a edição 18 dos X-Men. Na verdade, o volume 18, né, da revista quinzenal, e que traz a história aí de... São duas edições do Jovem Cable, duas edições da minissérie X-Men Império e uma edição X-Men número 10. Na verdade, esse volume é uma verdadeira encruzilhada para várias sagas, vários momentos dos X-Men, e eu vou dizer por quê. Quando eu falo que ele é uma encruzilhada, diferente do que foi o 17, que teve uma edição especial do Magneto e teve a edição de estreia do X-Factor, aqui a gente está no meio de alguns arcos e no meio de uma saga, né? Começa que a gente está no meio do arco onde o Cable está investigando o desaparecimento de crianças mutantes e também lidando com os reais detentores aí, os donos da espada Luz de Galador. Então o pessoal que é lá do planeta Galador chegou, são androides, né? E eles estão querendo reaver aquilo que os pertence, e o Cable está de alguma forma encontrando maneiras não só de lidar com eles, mas também de se livrar deles, né? Em meio a isso tem a tal da Ordem do X, né? Que é uma espécie de fã-clube fanático mutante, e esses caras, eles acreditam que com o sangue de bebê mutante eles podem transcender a humanidade. Isso aqui lembra muito aquela organização que o Grant Morrison criou na fase dele, que coletava órgãos mutantes para fazer enxerto em humanos, né? Era o Zooman, se eu não me engano, que era liderado pelo John Sublime, que no final era uma espécie de bactéria, uma coisa assim, aquelas ideias loucas do Morrison que no final acaba até rendendo algo interessante. Então esse título do Cable é um título bem bacana, tem uma dinâmica diferente. Eu particularmente não gostava do Jovem Cable, mas aqui está mostrando um propósito bem legal nessa edição, inclusive para introduzir a espada que ele fatalmente irá usar na saga 10 de espadas, ou X of Swords, como queiram, né? Aqui nós temos a edição 10 de X-Men, que é outra encruzilhada, porque ela nos joga na direção de algo que aconteceu há muito tempo. E aí eu estou falando dos X-Men na fase do Ed Brubaker, né? Aquela fase onde a gente teve a introdução de uma terceira equipe de X-Men, que era inclusive composta pelo irmão do Ciclope, o Vulcano, a menina Tempus, a outra que mexe com a questão da Terra e tal, e Darwin, aquele pessoal que não conseguiu sobreviver à ilha de Krakoa na missão intermediária entre a primeira equipe e a segunda, né? Era uma equipe que ficou secreta até o vir à tona aí uns tempos atrás. Então essa edição focada no Vulcano, ela escrita pelo Jonathan Hickman, desenhada pelo Leinil Francis Yu, ela mostra que Hickman tem planos de explorar coisas que aconteceram com o Vulcano durante aquela saga Guerra dos Reinos, né? Guerra dos Reis, onde ele, que era Imperador Shi'ar, teve um confronto pesadíssimo com outras espécies, incluindo aí o Raio Negro, né? Que foi o que provocou, inclusive, a sua morte. Aí eu trouxe aqui essa edição da Salvat, dedicada ao Destrutor, que foi onde saiu parte daquele arco, né? A ascensão e queda do Imperador Vulcano, que é a época que o próprio Destrutor se viu responsável de montar uma equipe de X-Men e ir para o espaço para tentar controlar as atitudes vilanescas do seu irmão, né? E nessa época, o Gabriel, né, que é o Vulcano, ele estava sendo tratado mesmo como um vilão cósmico da Marvel. Até, se eu não me engano, a chegada da segunda onda da Aniquilação, ou foi a saga Guerra dos Reis mesmo, foi uma época que eu não estava lendo muito.
e aí fatalmente ele desapareceu no Cancerverso, né? Ele meio que foi dado como um morto. E volta aqui, nessa fase do Jonathan Hickman, essa volta dele é algo que provavelmente vai render situações. Então essa fase aqui do Ed Brubaker, ela acaba sendo interessante você dar uma relida para compreender um pouquinho o que está acontecendo com o Vulcano e o que pode vir a acontecer no futuro do personagem. Um personagem que é bastante perturbado, diferente do Ciclope, que ele é autocontrolado, diferente do Destrutor, que é um cara um pouco mais apagado. Ele é bem poderoso, é um dos mutantes alfa, né? Mas sofre com um problema de autocontrole. A continuação dessa edição é dedicada à saga Império, onde nós vamos ver aqui o Arcanjo, a Monet e outros mutantes lidando com a invasão de Genosha por parte da raça Kotat, né, que está tentando dominar a Terra. Em meio a tudo isso, a gente tem aqui, quando eu falei encruzilhada, vou usar de novo esse termo, a Wanda Maximoff, né, a Feiticeira Escarlate, buscando solucionar o que ela provocou nesta saga que é a Dinastia M. Para quem não sabe, a saga Dinastia M foi um acontecimento onde a Wanda ela criou uma realidade paralela onde os mutantes eram dominantes. Algo muito parecido com a Krakoa de hoje, com uma diferença de que Magneto era o regente supremo, né? E aí, em determinado momento, quando a coisa deu errado, a Wanda simplesmente citou uma frase, provocou um encantamento que foi devastador para a raça mutante, né? Ela apagou mais de 1 milhão de mutantes da face da Terra. E nessa época ficaram apenas 198 mutantes. Por isso ela é considerada uma traidora da raça. E a Marvel, inclusive, nem considera mais a Wanda mutante, né? Colocou ela como... Era a filha do Magneto, depois teve um retcon lá, ela não é mais filha do Magneto. E essa fase do No More Mutants caiu por terra, porque os mutantes acabaram voltando, estão voltando, né? Inclusive tem um projeto em Krakoa de ressuscitar todos que foram mortos. Mas a Wanda ainda é vista como traidora da raça, é uma pessoa não bem-vinda. Outra HQ que é a qual X-Men Império faz referência clara é os novos X-Men do Grant Morrison. Por quê? Porque cita que Genosha ainda é um lugar habitado por 16 milhões de cadáveres mutantes. Esses 16 milhões de cadáveres mutantes que se transformaram em zumbis e estão lutando contra as plantas invasoras, e daí vem o título bem interessante desse arco aqui, que são Plantas Aliens vs Zumbi Mutante, é justamente por conta do ataque da Cassandra Nova, né? Ataque esse que provocou a devastação de Genosha e a morte de 16 milhões de mutantes. Então tem 16 milhões de zumbis superpoderosos na ilha de Genosha e os Kotats não sabiam disso, foram tentar estabelecer uma base lá. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a missão dos X-Men, ela se vê no meio de um conflito entre a raça Kotat, que está aqui como plantas alienígenas, os zumbis mutantes, que são os mutantes que estavam mortos em Genosha, e eles tentando equacionar essa crise. Mas, Daniel, por que eles se tornaram zumbis se eles já estavam mortos? O que provocou isso? Aí é onde entra a Wanda Maximoff e os eventos da Dinastia M. Eu não vou falar mais para não dar maiores detalhes, mas essa pequena minissérie dos X-Men dedicada ao Império acaba sendo, de certa forma, até mais interessante do que o plot principal da saga Império. Eu não gostei muito, vocês sabem que eu não estou acompanhando o Império, não comprei nenhum volume, tinha lido quando saiu nos Estados Unidos e resolvi deixar passar agora que saiu no Brasil. Então esse é o conjunto aí de histórias de X-Men 18, é uma edição de transição, a gente sabe que tá tendo muita preparação para a saga X of Swords, provavelmente ainda a edição 19 e 20 também deve ser nessa pegada, para depois a gente entrar na saga em si. Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, deixa aí seu comentário, forte abraço e até a próxima!